Olá, amigos são paulinos, passando por aqui para deixar mais um vídeo para vocês, para falar exclusivamente sobre um problema terrível e seríssimo que tem acontecido com a nossa instituição e já não é de hoje. A questão da preparação física e a questão da parte médica do São Paulo Futebol Clube. A pergunta de 1 milhão, né? A pergunta que não quer calar. Por que isso tem acontecido no São Paulo com uma frequência absurda? Os casos de contusão, né? Os casos enviados para o DM, as contusões que acabam virando crônicas, enfim. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. No ar, São Paulo Raiz com o Rony Altieri, agradecendo desde já a inscrição dos amigos, a participação dos amigos, o compartilhamento dos vídeos. A gente fica muito feliz pela aceitação. E se não gostou também, vai lá no comentário e escreve, né? Vai ser muito legal para a gente poder ir ajustando o programa de acordo com o que os amigos também querem ouvir, eu digo no sentido dos assuntos, né? E querem ver. A gente fica muito feliz pela participação de todos. Enfim, pessoal, e aí? Nos grupos de WhatsApp, na conversa lá no bar, né? Com os amigos do futebol, se fala e muito dessa questão da contusão dos jogadores do São Paulo, dessa frequência de contusão, né? Você pega as situações que nós já temos aqui do Lisieiro, que volta, faz meia partida e sai novamente. A gente tem a questão do Pablo, né? Temos a questão do Rojas, operado novamente agora, né? Com um problema que acabou agravado da contusão que ele teve. O Hernanes, no sábado, que teve uma contusão também de bastante tempo. Agora, durante a semana, o Pato sentindo dor, o Arboleda sentindo dor, o Toró no treino sentindo dor também. Nós estamos falando de jogadores, tudo bem, o Hernanes tem um pouco mais de idade, mas o Hernanes, desde que voltou, não conseguiu entrar em forma, né? Não conseguiu produzir aquele futebol que a gente sabe que ele tem. Hernanes não corre, Hernanes com a língua aqui embaixo, né? Não conseguia produzir tudo aquilo que ele sabe, uma questão de preparo físico. Agora uma questão médica, com essa contusão que ele teve, que falam que é grave. Você pega jogadores mais novos, você pega o Lisieiro, que corria e ficava com cãibra no começo do segundo tempo, um negócio praticamente absurdo, né? Você pega agora o Toró com dor na perna também. O que acontece com os nossos jogadores? Ah, Rony, é azar. Como é que eu vou dizer para vocês? Eu não aceito a questão de azar e de sorte nessa parte extremamente técnica, né? É uma parte, que envolve conhecimento aprofundado, principalmente nos tempos que nós vivemos, tanto na parte de medicina, tanto na parte do preparo físico, né? Em nenhum momento aqui vai alguma desconfiança com relação ao serviço que prestam os nossos profissionais da preparação física e o nosso médico, há tantos anos cuidando da saúde dos nossos jogadores. Mas a gente precisa saber, né? A gente quer saber por que isso acontece no São Paulo Futebol Clube desses últimos tempos. O São Paulo que tem história de preparo físico, hein, gente? O São Paulo que tem história. O pessoal da velha guarda lembra mais, o pessoal que são mais novos, né? Não, obviamente não vai lembrar, não participou disso, mas é bom também saber, nós temos história, protagonismo na parte de preparação física. O seu professor Hélio Mafia, campeão paulista 70-71 com o São Paulo, né? O grande Iton Fritzen, que era preparador físico do saudoso Carlos Alberto Silva no começo dos anos 80. O professor Bebeto de Oliveira, né? Que trabalhou junto com o Cilinho e nos meninos lá do Morumbi, os jovens todos que apareceram voando, correndo demais, né? O grande Moraci Santana, braço direito do nosso querido Tele Santana nas conquistas épicas, em tempos que o São Paulo disputava uma final, a primeira partida de uma final de Campeonato Paulista, ganhava, corria para Tóquio, logo ali no Japão, ganhava de um time como o Barcelona, voltava para o outro final de semana e era campeão paulista dentro de casa. Nenhum jogador reclamava que estava cansado, com dor na perna, né? Contundido, enfim, os caras voavam. Ah, Rony, hoje o futebol é diferente aqui, ó. Uma banana que o futebol é diferente, né? Os caras hoje talvez não usem a inteligência para tentar correr menos, né? Até porque talvez não sejam providos, né, de uma criatividade, de uma habilidade que os nossos jogadores anteriores tinham. Mas enfim, não é essa a questão. Se o futebol é diferente, por que os jogadores do São Paulo estão se contundindo com tanta frequência?
Essa é a pergunta que ninguém sabe. Eu sou leigo, né? Talvez alguns de vocês aí conheçam mais profundamente esses temas. Mas é claro, eu tenho o direito de saber por que isso está acontecendo com o São Paulo, né? A gente não quer pegar isso e transformar num pedestal de discussão, né? Para abrir a discussão para problemas que o São Paulo tem. Não, não é essa a questão. A questão é que a gente não pode, com esse momento legal que a gente está vivendo, né? Com essa motivação toda, com essa alegria, com essas grandes contratações, com as vitórias seguidas que o São Paulo está tendo, mostrando que pode ter uma grande campanha pela frente, tapar o sol com a peneira dos problemas que nós temos. Isso pode ser extremamente grave. Já é grave, na verdade, né? Então assim, nós temos problema de contusão, temos problema de jogador mal preparado, então nós precisamos ter um elenco grande. Não, a gente não tem que ter um elenco grande. Nesse caso, se não descobrir o que está acontecendo, nós temos que ter um elenco gigante, porque aí você não para de contundir jogadores. Qual a confiança que a torcida tricolor tem hoje de que Dani Alves entrando, de que Juan Fran entrando, os nossos grandes reforços, a gente não vai ter nenhum tipo de problema, seja médico ou seja físico? Porque está acontecendo com todo mundo. É extremamente preocupante o que acontece hoje no São Paulo. O São Paulo que passa semanas treinando, gente. Nós estamos no mês de agosto, né? O São Paulo passou um descanso de 30 dias durante a Copa América. O São Paulo que não tem outro campeonato, portanto não tem desgaste extra. O São Paulo que viaja pouco. A última viagem do São Paulo foi para o Rio de Janeiro, no final de julho, que é uma viagem curta, vocês conhecem. Em 13 de junho nós fomos jogar em Belo Horizonte, que é outra viagem curta, né? Então assim, o São Paulo tem absolutamente tudo a favor de si para poder não ter os problemas que tem. É por isso que a gente pede, a gente exige do nosso diretor de futebol, aí, vamos marcar uma coletiva de imprensa, vamos colocar o Dr. Sanches de um lado, vamos colocar o pessoal da preparação física do outro, vamos colocar o pessoal da fisiologia do outro, para que a coletividade tricolor seja informada disso que está acontecendo. Normal não é, gente. Azar não é. Alguma coisa acontece dentro do São Paulo Futebol Clube. Se é errado, eu não tenho a mínima ideia. Se a preparação física está errada, eu não quero nem saber o que está acontecendo, né? Eu estou dizendo o seguinte, nós precisamos de alguma forma entender o porquê de tanto desgaste físico, o porquê de tanto mau preparo físico, o porquê de tantas contusões e a repetição das contusões. O porquê disso tudo? É uma pergunta que nós fazemos para o bem, obviamente, da nossa instituição. Tá certo, gente? Vamos aguardar do Raí uma posição, então, para que a gente possa ficar mais inteirado disso e menos preocupado num possível conserto, numa arrumada desse tipo de situação, né? Para que a gente não tenha esses casos ainda repetidos até o final do campeonato. Isso é um problema sério, esse é o calcanhar de Aquiles que o São Paulo tem hoje, para poder pensar, para poder imaginar daqui até o final do ano um título brasileiro dessa temporada. Tá bom? Ficamos no aguardo, hein, Raí? Uma posição para a torcida tricolor a respeito disso. Pessoal, muito obrigado, grande abraço e avante! Tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Valeu, galera!